Então vamos à nossa oração. Amado Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade que nos acompanham nessa existência e em outras existências também, pedimos a presença de vocês para nos ajudarem, nos intuindo, nos fortalecendo nos ensinamentos que hoje iremos ter, pedindo também que nos iluminem o João, que se dispõe a fazer esse trabalho para nós, de nos adiantar um pouco mais nas palavras amorosas de Jesus, que chegaram até nós por meio da espiritualidade amiga. Pedimos, Pai, que abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui para esse estudo. Abençoe também todos aqueles nossos amigos que não puderam estar aqui, Pai. Vá, Senhor, até eles, alcance-os e os abençoe também. Senhor, ajuda-nos a nos mantermos no caminho reto da moral, que tenhamos, Senhor, cada dia mais consciência de que precisamos nos amar uns aos outros para seguirmos no caminho reto, para irmos até Ti, Pai, que estás nos aguardando de braços abertos. Sabemos que tudo depende de nós. Tu já deixaste o caminho, nós só precisamos segui-lo. Fica conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beleza, vamos lá. Então, nós estamos estudando sobre as preces que devem ser realizadas, quer dizer, pelo menos os conteúdos. Nada no Espiritismo é algo memorizado, algo de boca, né? As preces para os médiuns, certo? E lemos na aula passada a respeito de que nos últimos tempos, veja como é o ensino de Jesus, ele deixa nos últimos tempos. Claro que esses são os últimos tempos, né? Sempre serão os últimos tempos. Estamos atrasados. Sempre serão os últimos tempos, né? Sim. E a gente vê que a mediunidade, ela é algo que ela vai crescer. Naturalmente, razoável que a mediunidade cresça com base no desenvolvimento moral do médium. Uhum. Como tem no livro Os Mensageiros, né? Porque se a pessoa busca desenvolver a mediunidade, mas ela não procurou melhorar-se moralmente, em contato com quem ela vai, né? Com quem que ela vai dar, vamos usar uma linguagem popular, vai dar de cara com quem? Vai ouvir a quem? Vai ver a quem? Percebe? Uhum. Então, vamos lá. Neles tem o caso do Joelson, né? No Mensageiro, o caso do, acho que é Joelson, né? Ou Joel, um negócio assim. Né? Tem muitos casos de médiuns falidos no Mensageiro. Exatamente. Tem o Otávio, que falhou pelo sexo. Tem muitos casos. Esse outro que ele se deixou levar achando que ele, né, os espíritos que vinham até ele, não, ele começou a cobrar, começou a só atender os ricos, né, tem tudo isso. Quer dizer, faliu, né? Faliu. Teve uma mulher... Tinha uma grande mediunidade e perdeu a oportunidade.
2 exemplos que faliram por orgulho, lembram? Tem uma mulher que falhou por medo, né? Tinha receio de tudo, não queria também, de certa forma, desobedecer o marido, que o marido queria que ela, não, você vai ficar em casa e tal. Então, vamos lá. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens. Ó, então, primeira coisa, luz para alguns? Não. Luz para todos. Conhecimento para todos. E que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos. Não em alguns lugares e não em algumas casas, né? Em todo lugar penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter o quê? Primeiramente, o quê? Primeiramente, a prova da imortalidade. João, por que você fala primeiramente? Porque é aquilo que já falamos, né? Isso não é suficiente para que nós estejamos vinculados aos espíritos superiores. A pessoa crer na existência dos espíritos, convencer alguém de alguns conteúdos da doutrina espírita, receber uma cura para uma doença renitente. Isso não significa que você vai estar vinculado aos espíritos superiores. Para que haja uma vinculação mais frequente com espíritos superiores, lembrando que essa vinculação tem por finalidade servir. E servir a quem? Ora, servir justamente aos inferiores para que eles progridam. Então, não tem como uma pessoa estar exclusivamente ao contato dos superiores, já que ela necessita servi-los para fazer evoluir os inferiores. Mas é razoável ter um contato um tanto frequente com os superiores, ainda que seja para trabalhar pelos inferiores. Mas, para isso, há uma necessidade de a melhoria moral nossa. Então, não é simplesmente por crer na existência dos espíritos, por conhecer alguns assuntos da doutrina espírita, convencer os outros a receber uma cura, ou mesmo meditar nesse conteúdo todo, não é suficiente. A gente tem que concretizar a evolução moral em nós mesmos. Tem que dar exemplo real, verdadeiro, testemunho, dar testemunho de amor, testemunho de humildade. Mas, pelo menos, começa com a prova de que somos imortais. Beleza. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. Qual? Demonstração da imortalidade da alma, é um dos princípios da doutrina espírita, né? Levar conhecimento para todos. Fazer com que a voz dos espíritos penetre em todos os lugares. Por isso, os espíritos se manifestam aonde? Para alguns? Não. Para todos, em todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, em pessoas de todas as condições, nos homens, nas mulheres, nas crianças, nos velhos. Né? É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Mas, como sempre, os últimos tempos estão sempre atuais. Exato. Né? Isso vai aumentar a mediunidade humana. Mediunidade é algo da fisiologia nossa. Sabiam disso? É uma questão de percepção. É algo da fisiologia nossa. Né? Lembra dos livros mensageiros? Os livros mensageiros... nos mensageiros... Deixa eu lembrar aqui. Não, é no livro Missionários da Luz. Tem um jovem recém-casado que está desejoso de, digamos assim, fazer evoluir a sua mediunidade. Beleza. Mas ele tem um determinado desvio de natureza sexual significativa. Lembram?
Não, eu não li, João, esse. Tanto é que no órgão genital dele, no aparelho urogenital dele inteiro, tem algumas bactérias que André Luiz percebe em todo o aparelho urogenital que não estão catalogadas na Terra. Essas bactérias ele próprio alimenta com seus pensamentos vinculados às questões sexuais, porque antes dele casar, ele esteve completamente desregrado, frequentando até os bordéis. Lembram disso? Tem uma outra senhora com desvio no aparelho digestivo, com outras espécies de bactérias também no aparelho digestivo pelo excesso de alimento. Tem um outro senhor também no aparelho digestivo em função da bebida. E o que acontece? Eles estão ali querendo desenvolver a mediunidade. Mas quando eles saem da reunião mediúnica, eles se vinculam aos espíritos inferiores, lembra? Automaticamente, porque é uma questão de pensamento. Pensou, sintonizou. Não, e o Jorge, ele fala, o Jorge Elahá, ele diz que é o seguinte: não, espírito nenhum coloca ideia na tua cabeça. A ideia já está ali em você. Eles só fazem regar. Exato. Eles vão lá e regam. Você já plantou. Ele só faz regar para a coisa crescer. Exato, porque é uma associação de pensamentos de conteúdo semelhante. Uhum. Bora, e aí ele fala, mas eu estou aqui nessa reunião, o jovem, né? Querendo desenvolver a mediunidade, e eu não consigo e tal, não sei o que, começa a reclamar. Aí tem uma irmãzinha bem pequenininha, e o espírito superior e instrutor de André Luiz a usa a criança para lhe dar ensino. Lembram disso? Ele e a mãe, frequentando a reunião mediúnica, e o espírito usa a boca da criança para dar instrução. E ele vai dizer justamente que isso que nós falamos. Há uma necessidade prévia de uma evolução moral do médium antes que ele desenvolva a sua mediunidade. Porque, senão, ele vai dar de cara com quem? Aí, ó, até as crianças. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea. Deus concedeu ao homem os sentidos. Deus concedeu aos homens instrumentos especiais. Houve uma capacidade, um desenvolvimento intelectual do homem em função de que Deus, da permissão dada por Deus para que o homem progrida, e o homem construiu instrumentos especiais. E por essa construção de instrumentos especiais, mostra justamente o valor da causa primeira, que é Deus. Né? Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo do infinitamente pequenos. Agora, para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu o quê? A mediunidade. Com que finalidade? O mais importante do que ter a mediunidade é com que fim ela é dada. É aquilo que nós vimos lá à frente. Luz para todos. Prova da imortalidade. Principalmente luz para todos. Ora, porque quem carrega a luz não vai caminhar no erro, já que enxerga as consequências, já que enxerga o caminho e sabe que pode dar passos falsos. Então, luz para todos tem por finalidade nos colocar no caminho reto de progresso. Né? Então, vamos lá. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, os médiuns são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Então, no começo, de certa forma, é assim mesmo. Né? O que são os médiuns? São instrumentos de comunicação entre os dois planos espirituais. Beleza. Mas isso define o bom médium? Não. Não define o bom médium. O bom médium é aquele que consagra. Deu ideia desse verbo aí?
Deu ideia? Eu não falei que aplica. Nós não falamos assim, que aplica, que usa, é mais alto. Que consagra todas as suas forças às elevações espirituais, né? Esse é o bom médium. Porque, como diz lá no livro dos médiuns, né? Quais são os médiuns sérios? Os médiuns sérios são que só usam a sua mediunidade para o bem com finalidade útil, jamais para satisfação de curiosidade e futilidade. E nem para demonstrar alguma coisa às pessoas que são indiferentes ao conteúdo religioso. Característica dos bons médiuns. Médium modesto não atribui a si o mérito das comunicações. Ele próprio, médium modesto, considera-se estranho à comunicação dada. E das comunicações recebidas, ele solicita opiniões desinteressadas de outros. Né? Médium devotado é aquele que compreende a missão que tem a cumprir. Né? E quando necessário, ele sacrifica os seus hábitos, os seus gostos, os seus prazeres e até mesmo os interesses materiais em prol dessa missão a ser cumprida. Isso é a característica dos bons médiuns. Beleza. E os médiuns seguros, último exemplo de bons médiuns. O médium seguro. O médium seguro, além da facilidade de execução, o que não quer dizer nada, porque às vezes o médium ele pode ter muita facilidade de comunicação, porém o conteúdo é de natureza inferior. Então a facilidade de execução não quer dizer nada. Mas o médium seguro, além da facilidade de execução, ele merece toda a confiança nossa, pelo caráter dele, pela natureza elevada dos espíritos que o assistem, não pelo nome do que o espírito dá, mas pela linguagem de todas as mensagens recebidas. E ele não está sujeito a ser enganado pelos espíritos inferiores? Está. Porque tudo serve de experiência e prova, de exercício para melhoria. Então, mesmo o médium seguro, ele às vezes pode cair. Mas ele se acha menos exposto a ser enganado que os outros, mas mesmo assim ainda pode cair. Beleza? Então vamos lá. João, isso é outra coisa que o Jorge fala, que a gente diz assim, ai, Senhor, porque você tem que ser paciente. Aí você diz assim, oh Deus, faça com que eu tenha paciência, com que eu seja paciente. Ele diz, cuidado, porque você está pedindo para ele te experimentar. Ele vai te dar a prova. Você vai ter a prova, vai ter uma coisa bem forte para você provar que você está tendo paciência. Então, cuidado com o que você pede. Tá? Porque você pediu, você tem que passar pela prova. Tá? Com certeza. Eu assisti, Marlu, seu vídeo tremendo, muito bom mesmo. 2 horas, as perguntas e respostas ali são bem esclarecedoras. E ele fala exatamente isso. Vai pedir tolerância? Se prepara, porque vem a prova para você testar a tolerância, né? Vai pedir paciência, vem condição para você testar a paciência, né? Para ver se você aprendeu. Verdade. Se não, né? Então vamos lá. Os espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos futuros. Ora, não tem muita gente perdida com relação a isso, que não percebe a finalidade da vida, que não tem uma noção da necessidade de progresso, de progredir, de justamente, né, vencer a si mesmo. E na comunicação desse livro que nós estudamos, aquela mensagem de Hahnemann, não lembro qual é o capítulo, ele vai dizer o homem, ele carrega a ideia de que é impossível ele melhorar a si mesmo com relação às questões morais. Então, quando ele erra, ele culpa a Deus e ao seu próprio corpo. Lembram? Não, eu fui feito assim. Eu fui feito assim. Eu sou assim. Mas as características morais nossas, elas não se vinculam ao corpo, elas são características da nossa alma.
E a alma pode sempre melhorar se há uma vontade firme de progredir, já que existe a lei de progresso. Mas o homem não carrega esse conhecimento sobre os seus destinos futuros, sobre a possibilidade de melhoria para alcançar locais de beleza infinita, para fazer uma sintonia com espíritos mais sábios, mais amorosos, mais humildes do que ele, não. Mas a instrução está aí, ela está chegando, né? Nós temos que transformar esse mundo num mundo de regeneração. Essa é a finalidade do espiritismo. Então, os espíritos vêm instruir os homens sobre os seus destinos, a fim de o reconduzirem ao caminho do bem. Porque nessa posição não tem neutralidade. Não existe neutralidade. Nós pensamos continuadamente, ou servindo ao bem, continuadamente, buscando estudar constantemente, nós nos vincularemos cada vez mais a espíritos superiores. Agora, se estamos numa posição egoísta, uma posição de orgulho, uma posição de capricho, ora, com quem estaremos vinculados? Estaremos vinculados a regiões inferiores, a regiões de trevas, a regiões onde não há conhecimento. Por isso não é luz, conhecimento é luz. Então vamos lá. João, o que me preocupa, João, é que essas linhas são muito tênues, né? É muito assim, qualquer resbalada foi, acabou. Acabou não, né? Mas vai penar. É muito tênue para a gente. Às vezes, quando você percebe, você já está dentro de uma delas. A gente está na sombra e na luz? Não dá, né? Vamos caminhar mais. É luz e treva, luz e treva, luz. Não dá, né? Vamos caminhar para chegar só na luz, né? Mas lembra que a luz tem que servir. A luz tem que servir. Espíritos muito superiores, eles ficam lá no plano espiritual e no mais alto possível e não faz nada. Temos que ser poste, né? Como diz o filme, no filme do Divaldo, que o Chico falou para ele. Não tem dois postes juntos. Um poste está aqui, o outro está distante do outro. Que é para poder iluminar. E lembra que a gente... Poste. Então, a gente vai a regiões inferiores, porque os superiores fazem isso. Não nem viriam à Terra, né? Exato. Para trabalhar no bem. Então, vamos lá. Então, a finalidade dos ensinos é instrução. Instrução sobre o quê? Sobre o nosso destino, sobre recondução ao caminho do bem. E isso não é para nos poupar ao trabalho material, que aqui deve cumprir com vistas ao seu adiantamento. Então, os espíritos vêm dizer as coisas prontas para nós? Não. O homem vai ter que trabalhar, porque os espíritos não vão dar coisas prontas. Como tem no livro dos médiuns. Me diz aí onde é que tem um determinado tesouro. Os superiores vão fazer isso? Não. Não. Mas se insistir, vai receber resposta? Vai. Vai. De quem? Dos levianos. Exatamente. E a finalidade é justamente rir de você. Às vezes não são maus, são só levianos, são só brincalhões. Como nós não temos amigos brincalhões, né? Que faz sempre uma piada para rir e tal, né? E alegrar o grupo, entre os espíritos está cheio. Aí o tesouro está ali, te indica... Você está me chamando de zombeteiro, João? Ele te indica para ir para o outro lado. Então, se você insistir num conteúdo inadequado, vai ter resposta, mas não é uma resposta superior, né? Então, vamos lá. Então, não vem a instrução dos espíritos não é para poupar-nos do trabalho material, e nem para favorecer a ambição e cupidez. Mas, e quando houver uma necessidade material, eles auxiliam? Auxiliam. Quando há uma necessidade material, eles auxiliam. 2 exemplos. O marido morreu e a mulher, digamos assim, ela era dependente economicamente do marido, porque ela não trabalhava em casa, mas o marido faleceu. Aí o que é que os espíritos fizeram?
instruíram-na para que ela fosse para a máquina de costura. Incentivaram ela a costurar. Isso é no livro Missionário. E também foram em toda a vizinhança, influenciar a vizinhança para que viessem coletar os serviços de costura dela. É uma questão de ambição, cupidez? Não, era uma questão de necessidade. Ou como tem nos livros dos médiuns. O marido faleceu e ficou só a senhora, já de certa idade, e ela ia ter prejuízo material em função da própria família, porque os genros iam tomar a casa e ia colocar ela numa situação de dificuldade. Aí o que aconteceu? O marido apareceu. Ora, para aparecer era uma necessidade de permissão divina. Apareceu insônia e revelou para ela o segredo como que abria uma gaveta numa escrivaninha lá, que era uma gaveta secreta. E lá dentro ele deixou o testamento, deixando a casa para ela e uma quantia em dinheiro, porque ele previu que poderia acontecer isso, que os genros e as noras iam levá-la à ruína, tomar a casa e tal. Então, vejam, influenciaram em questões de natureza material? Influenciaram, mas em função de uma ambição ou de uma cupidez? Não. Não. É para evitar uma situação mais desagradável. É para conduzir, pelo menos, a uma quantia econômica mínima de satisfação para que tudo caminhe bem. Então, eles também influenciam isso, mas nada de ambição, nada de cupidez, nada de poupar-nos do esforço que devemos fazer para trabalhar, para estudar. O Espiritismo não vem para isso. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso da sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, o desempenha religiosamente. Sua consciência lhe censuraria como ato sacrílego, quer dizer, ato profano, ato ímpio, ato blasfemo, utilizar a mediunidade como divertimento, utilizar a mediunidade como distração, utilizar a mediunidade para si ou para os outros, utilizar as faculdades que lhe são concedidas para fins sérios e que o põem em comunicações com os seres de além-túmulo. Porque lá no Livro dos Médiuns tem os médiuns não bons, né? Médium obsidiado, aquele que não consegue livrar-se dos espíritos importunos e enganadores, sem estar iludido. Quer dizer, o espírito está ali perturbando ele, cara a cara, sem ilusão. Quer dizer, o espírito não se disfarça e o médium não consegue se libertar dele. É o médium obsidiado. Médium fascinado, está no estado pior, porque está iludido. Subjugado com domínio moral ou material. O médium a pessoa faz algo contrário à sua própria vontade. Essa é a mediunidade, né, de domínio moral, chamada subjugação. E a material é quando ocorrem efeitos físicos. Por exemplo, um dos mais graves casos é a epilepsia. Alguns casos de epilepsia, não todos, não têm natureza física. Às vezes, sim, é físico, é a fisiologia, é a anatomofisiologia da pessoa que causa o problema epilético. Outras vezes, não. As outras vezes é o que, então? É um processo de subjugação. É um processo grave que Kardec, que retira a palavra possessão, depois de um século, André Luiz retraz essa palavra para o conteúdo, falando que os casos de epilepsia graves, quando não é de natureza física, mas de natureza espiritual, se pode até chamar de possessão. Beleza, médiuns levianos não levam a sério a sua faculdade, estão divertindo, estão vinculados a questões fúteis. Médiuns indiferentes não tiram proveito moral das instruções recebidas. Quer dizer, o espírito veio e deu uma comunicação. Ela é de natureza moral, para a corrigenda da nossa conduta. Mas o médium, ele está indiferente, ele acha que aquela mensagem é para os outros. Não é para ele. Que não é para ele. E
E é inclusive para ele, né? E ele não modifica os seus hábitos, não modifica o seu proceder. Médium presunçoso tem a presunção de se relacionar exclusivamente com espíritos superiores. Acreditam-se infalíveis. E se a comunicação não vem por ele, não presta. Se foi por outro médium, não, isso aí não vale não presta não. Médios orgulhosos envaidecem-se das comunicações recebidas, creem que nada têm a aprender com o espiritismo e não tomam para si as lições e querem ter todas as espécies de mediunidade. Médios suscetíveis, aqueles médios que se melindram com as críticas, que irritam-se a menor contradição. Mostram as comunicações que obtêm para quê? Não para pedir uma opinião desinteressada, mas para serem admirados. E eles têm aversão aos que não aplaudem e fogem das reuniões em que não podem se impor e dominar. Então tá, vamos lá. Viram aí a respeito dos bons médios, dos maus médios. João, são 8h10. 8h10, né? Então vamos parar por aí, né? Depois a gente continua. E para a gente não perder o fio da meada, na própria segunda-feira a gente retoma esse conteúdo aqui. Tá jóia. Faz um resumo, né? Faz um resumo, Faz um resumo. Tá. Beleza. Estou te avisando porque tu tem as outras 2 da tarde. 2 horas de aula. Beleza. Mas é bom. Valeu. Então vamos lá, gente. Quem faz a prece? Eu posso fazer. Então faz, João. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, diariamente girando em torno do conteúdo do Teu Evangelho. Esses livros de Kardec, de Chico, do Divaldo, são como chuvas de luz a nos refrigerar a alma. Ajuda-nos, no entanto, Senhor, para que esse conteúdo penetre profundamente o solo de nossas almas. Como tu nos ensinaste na parábola do semeador, não desejamos ser solos áridos, solos de caminho, solos de espinho, solos pedregosos. Ajuda-nos, Senhor, que essa chuva penetre profundamente a nossa alma e que sejamos nós, todos nós, solos férteis, contribuindo com a disseminação dessa semente que há de construir a paz no coração dos homens. Auxilia-nos assim, Senhor, primeiramente, a construirmos em nós mesmos a nossa paz, a nossa serenidade. Queremos atingir um tal grau de tranquilidade da alma a ponto de ser uma felicidade que jamais as traças nos podem roubar, ou mesmo o contato com homens, assim como nós, ainda inferiores, não possam trazer angústia ou qualquer outro sentimento inferior aos nossos próprios corações. Mestre Jesus, essa é a meta de todos nós. Auxilia-nos assim, Senhor, a nos construirmos
porque desejamos ser um lago a refletir as belezas celestiais. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Beleza, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Até semana que vem. Aula. Até segunda.